Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Chega junto, por aqui a gente debate notícias, opinião, análise tática, informações sobre o nosso Flamengo. Então, amigos rubro-negros, já deixem o like e se inscrevam no canal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, espero que gostem do nosso trabalho. Vamos lá, sem muita enrolação, vamos à proposta do vídeo, que é falar sobre periodização tática. Isso porque, seja Vitor Pereira ou até mesmo Carvalhal, que são esses técnicos postulantes, né, os possíveis treinadores do Flamengo, eles trabalham com a periodização tática. E aqui, modéstia à parte, muito feliz em poder ter um espaço aqui no canal e ter uma oportunidade pra gente falar sobre isso. Sim, o pessoal tem uma certa também dificuldade pra entender e não imaginei que a gente ia ter no futebol brasileiro uma questão sobre periodização tática. Então, cara, é um vídeo muito importante. Então você, amigo rubro-negro, que quiser compartilhar os vídeos com os amigos, sobretudo com os outros, né, amigos rubro-negros, fica muito legal para todo mundo ficar sabendo, é informação bacana e acho que a gente vai tentar passar um pouquinho de conhecimento sobre a questão da periodização. Primeiro porque essa questão da periodização, como a gente já havia falado, né, o técnico Carlos Carvalhal e o Vitor Pereira, eles estudaram na FADELP, né, a Faculdade de Desportos da Universidade de Porto, que tem lá a liderança dos pensamentos de Vitor Frade, e ele, inclusive, que criou esse passo da periodização tática, essa metodologia. Então a gente vai falar muito sobre essa tal metodologia do Carlos Carvalhal, o Mourinho também é adepto dessa metodologia, enfim. E como é que é isso? Periodização tática, como diz basicamente o nome, né, é se planejar por um período, né, e esse período pode ser curto, médio ou longo, depende, mas é tudo planejado por um período. E quando a gente fala da periodização tática, a gente fala que todos os elementos do jogo, eles estão incluídos e inseridos numa mentalidade, no seu conceito do jogo, como você quer jogar. E esse seria um grande desafio, seja para o Vitor Pereira ou para o Carlos Carvalhal, aqui no Brasil, de conseguir e colocar em prática essa metodologia, porque tem um adversário que vai jogar contra, a gente vai trazer um pouquinho mais à frente qual é. Então, quando a gente fala, né, de periodização tática, a gente fala da união, da convergência entre o tático, o físico, o psicológico e o técnico. Todos os princípios metodológicos, eles estão inseridos para que o atleta individualmente consiga jogar um jogo já pré-estabelecido do coletivo. Inclusive, a gente pode trazer isso como os princípios, subprincípios e sub dos subs, que seria, né, como a gente vê nessa imagem, que é o princípio da equipe, que engloba todos os subprincípios, que são um grupo de jogadores, e dentro desses grupos tem o sub do sub, que é o comportamento individual. É a conscientização de que cada atleta, individualmente, ele tem a sua parcela de contribuição e de culpa, se também der errado. Então é uma convergência, de fato, de vários fatores, de várias dimensões que a gente vai acabar passando e entendendo. Como é feito essa periodização tática? É quando você pega todos os elementos físicos, táticos, mentais e psicológicos, técnicos, todos que englobam o jogo diretamente, e você trabalha em prol deste sistema de jogo, deste seu modelo de jogo. Desde a parte física até a parte psicológica. Como a gente faz isso? Você tem um time de futebol, você tem um conceito já pré-estabelecido, pré-determinado, e dentro desse conceito você vai trabalhar para que seja potencializado. De que forma isso? Taticamente, o técnico ele vai fazer exercícios táticos, vai fazer treinos táticos para aquele modelo de jogo, para aquela ideia de jogo, e a gente vai entender como é feito isso, não é desfragmentado, inclusive o Carlos Carvalhal já falou isso. O treino físico, ele também é feito para que o atleta desenvolva aquela ideia, o mental dentro também de um exercício para que ele entenda aquela ideia. Então todos esses fatores são. Então vou dar um exemplo para vocês. O Carlos Carvalhal, ele vai trabalhar o Flamengo com a pressão alta, fazendo pós-perda ativo. Perfeito. Ele vai fazer então aquela marcação um pouco mais alta, um pouco mais intensa. Então, ao invés dele colocar o atleta, por exemplo, para trabalhar fazendo corridas de 60 metros, ele vai colocar o atleta para fazer corridas de curta distância, mas com muita intensidade na prática do jogo. Então ele vai repetir por várias e várias vezes aquela ideia, aquele período do jogo, né, aquele momento do jogo, para que o jogador entenda individualmente e coletivamente. Avançando, ele vai seguindo. Então como é feito isso? Em vez do cara fazer 30 corridas na caixa de areia, por exemplo, 30 voltas numa caixa de areia, ele vai fazer no treino com bola, trabalha sempre com bola, de intensidade. Intensidade, intensidade, intensidade. Ele faz esse exercício físico, dentro desse exercício físico ele tem que ter a ideia dos movimentos dos colegas, então passa pela interpretação, pela questão mais cognitiva. Ah, o meu companheiro, o Everton Ribeiro, tá ali pressionando o Gabigol, então vou aqui também. Ele entender o jogo, a mentalidade e, obviamente, a questão tática. Recuperou a bola?
segue o exercício para fazer uma finalização, não vai fragmentar. Inclusive o Carlos Carvalhal já falou sobre isso numa outra oportunidade que a gente trouxe, mas vale relembrar que, abre aspas, quanto mais partes do exercício, pior é. Um exercício só com finalização é redutor, deve completar uma situação de perda de bola ou pressão alta. Quanto mais tu partes o jogo no exercício, mais incompleto ele é. Então é aquilo, você vai treinar a pressão pós-perda, mas dentro da pressão pós-perda você também vai treinar a finalização. Recupera a bola, finaliza e assim por diante. Dentro dessa periodização tática, tem um ponto que a gente fala, né, da dimensão, das dimensões. Que dimensões são essas? E todas estão correlacionadas. A dimensão tática está relacionada com as dimensões estratégica, cognitiva, técnica, física, mental, que também tem uma correlação com a decisão coletiva e com a mentalidade coletiva. A decisão coletiva é você conseguir individualmente entender qual é o conceito coletivo do jogo, e a mentalidade coletiva é todas as suas decisões individuais, elas provêm da decisão coletiva. Então, de fato, é o jogador ter a perspectiva de que ele faz parte de um coletivo. Como é feita essa metodologia, essa periodização? Através de alguns desses princípios que compõem a propensão, que é o objetivo, a progressão complexa e a alternância horizontal. E dentro dessa alternância horizontal, que fala muito sobretudo da questão física, da preparação, e aí vem a parte que pode implicar e que pode dificultar o trabalho de treinadores que utilizam, né, essa periodização tática, é o calendário. O calendário do futebol brasileiro, ele é o enorme vilão, sobretudo para essa periodização. Por quê? Na questão da alternância horizontal, há o dias de operacionalização aquisitiva. O que seria isso? O time jogou domingo, ele vai lá, faz o jogo dele no domingo. Na segunda-feira é o dia livre, é o dia do descanso, né? É o dia que não tem, é o dia mental. Ele vai e não tem nada. Na terça-feira já começa uma preparação e tal. Quarta, quinta e sexta são esses tais dias. Esses dias você já precisa trabalhar novamente mentalmente, você trabalha fisicamente, você trabalha psicologicamente, o atleta tecnicamente muito forte o trabalho, para que no sábado você consiga reforçar e no domingo você joga. Só que a realidade do futebol brasileiro é domingo, quarta, domingo. É muito difícil você ter um alinhamento com essa periodização domingo, quarta, domingo. É um grande desafiador, sem dúvida nenhuma, seja para o Carvalhal, para o Vitor Pereira ou para qualquer treinador que tenha essa ideia, essa periodicidade tática, trabalhar no futebol brasileiro com a insanidade do calendário. Então, sem dúvida nenhuma, o maior adversário e o vilão seria essa questão do nosso calendário, que a gente sabe que é completamente insano, de fato, quando a gente fala de planejamento e desenvolvimento. Por isso, inclusive, acaba corroborando com a ideia da pré-temporada. Antes de iniciar a temporada, seja no campeonato estadual, nos primeiros meses do futebol brasileiro, é fundamental para esses treinadores, para eles conseguirem não apenas passar, desenvolverem o trabalho deles, mas eles entenderem que neste pequeno planejamento, nesse pequeno período, é onde eles mais do que nunca terão que reforçar para que os jogadores entendam coletivamente todas essas ideias. Quando a gente fala bastante ainda sobre a questão física, que ela é fundamental para toda essa questão da periodização tática, o próprio Carlos Carvalhal já falou sobre isso. Vamos deixar ele descobrir sozinho. Tem a questão que é fundamental sobre os profissionais, seja os personal trainers, seja a galera do departamento físico. Ele já falou sobre isso, da preparação física, abre aspas. Quero é que os jogadores façam esse trabalho extra em consonância com os dias da minha matriz de treino. Imagina, temos jogo domingo e domingo. Se um jogador quer, na quarta-feira, fazer aberturas de 60 metros, não permito, mas permito que faça acelerações e desacelerações em espaços muito curtos. Se ele, na quinta-feira, quiser fazer umas aberturas, permito. Só tem de respeitar a matriz. Daí eu ser algo crítico em relação aos personal trainers dos jogadores, precisamente por esta desincronização que depois pode ser grave, porque pode provocar lesões musculares nos jogadores. Ah, Carvalhal, então, o que o Carvalhal fala? Os jogadores, né, tem algumas aspas, algumas manias de querer fazer um aquecimento de correr 60 metros. Ele fala, né, que se estiver fora da matriz dele, é aquilo, ele não permite, mas dentro do possível, se isso traz também mais confiança, até a questão mental, porque o jogador acredita, né, que fazer aquilo ali vai fazer bem a ele, então ele também permite, mas isso não pode fugir um pouco. Ele prefere que faça acelerações e desacelerações dentro do seu conceito, né, dentro do projeto que ele faz do treinamento desse período. E aí fala no final sobre esse trabalho que tem por fora, né, dos atletas com alguns personal trainers, que realmente tem uma certa diferença, né, da mentalidade, inclusive é uma mentalidade individual, não uma mentalidade coletiva, e talvez aquilo que seja passado ao atleta não seja um atributo que
coletivamente seja interessante. Mal sabe o Carvalhal que tem personal lá dentro, né? Então, enfim, de fato o Flamengo precisaria de uma reestruturação porque a mentalidade ela é completamente diferente. Beleza, galera? Falamos um pouco sobre periodização tática, tem muita terminologia, né? Tem muitos termos até técnicos, enfim, a gente acaba não entrando tanto, porque senão fica um vídeo um pouco complexo, mas isso é muito importante e sim, o Flamengo precisa ter conhecimento sobre isso. Quando a gente fala de Spindle, quando a gente fala de Braz, quando a gente fala de Landim, se ele quer um desses treinadores, ele saiba que vai utilizar essa periodização. Então você tem que entender e saber o que é essa periodização para ele conseguir fazer aquilo que é o melhor, né? Para ele conseguir gerar e você conseguir colher frutos do trabalho desses treinadores. Tá certo, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo, um abraço, tchau, tchau.